Salve a Virgem Maria, sempre virgem. Aqui é mais um vídeo em defesa da nossa fé católica. Aqui é o canal, outro perseguidor da igreja também, que é adventista. Os adventistas, eles pegam pesado, cara, para perseguir a igreja de Cristo. Aqui, ó. Fala sério, pastor. Jesus fundou a igreja católica? Pedro foi o primeiro papa? Tem um comentário aqui, ó. Mateus 23:9. Ninguém sobre a terra chame de vosso Pai, pois somente é vosso Pai, Papa, aquele que está no céu. É simples entender. Cristo ele deixou um porta-voz, Cristo deixou um pastor universal para pastorear a sua igreja, a sua esposa, que é Pedro, João 21, do 15 a 17. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aqui é o que? Isso é o quê? Isso não é um pastoreio? Mas vamos ver aqui. É muito longo esse vídeo aqui, 30 minutos. Vou tentar resumir o máximo possível, né? De Fortaleza. A minha pergunta é: a Igreja de Roma, a Igreja Católica, ela diz que é a única que recebeu a sucessão apostólica dada por Cristo. Portanto, os chamados pais da Igreja eram todos católicos. E existia uma unidade doutrinária, assim como tem na Bíblia. A minha pergunta é: os pais da Igreja, os chamados pais da Igreja, eram todos católicos? Fala sério, pastor, o que é a Aqui ele já dá a resposta. Todos os pais apostólicos, vêm da sucessão apostólica, são todos católicos. Nenhum protestante, porque não existia igreja protestante, não existia igreja fundamento de homens. A primeira igreja protestante surgiu lá em 1700, que Martinho Lutero fundou. Então, todos, e a patrística prova que todos eram católicos. Santo Agostinho, Santo Irineu, Santo Inácio, Santo Ambrósio, Santo Tomás de Aquino, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, todos católicos. E todos estavam centralizados na unidade, sobre o pastoreio do pastor universal, que é o Pai, que tem a chave, será chamado Pai, como vai dizer lá em Isaías 20, deixa eu ver se é isso mesmo. Isaías 22, do 20 ao 23. Muito obrigado, meu amigo Carlos, por sua pergunta, uma pergunta bem interessante. Nós vamos aproveitar e vamos expandir um pouco mais o assunto. E, enfim, eu acredito que vai ser um tema bem interessante. Você perguntou sobre a patrística, a gente vai aproveitar para falar sobre essa questão da sucessão apostólica, sobre aquela reivindicação que existe, e isso daqui não é segredo para ninguém. Você pode entrar na internet e pesquisar vídeos, textos, enfim, artigos, onde a Igreja Católica reclama para si a ideia de ser a igreja fundada por Jesus Cristo. Você já deve ter ouvido algumas pessoas falando por aí: não, a Igreja Católica é a igreja que foi fundada por Jesus Cristo, é a primeira igreja, e as demais, e aí até alguns, não todos naturalmente, em tom jocoso, às vezes até em tom de afronta mesmo, criticam o meio evangélico, os protestantes, como sendo uma heresia, sabe, desvirtuando daquilo que foi a ideia original de Jesus Cristo, que foi a Igreja Católica. E a gente vai trabalhar esse aspecto. Será que de fato a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo? E Pedro... Uma resposta para você, não queira colocar esse diálogo, tentar convencer o povo com essa farsa. Cristo ele fundou uma só igreja. Uma só. E foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Os apóstolos que ele escolheu, os discípulos que ele escolheu, os discípulos que ele capacitou. E o Espírito Santo assiste só uma igreja, que está o pastoreio universal, que tem a chave de ligar e desligar. Onde está isso? Mateus 16, 19.
João 21, do 15 e 17. Em Atos Apóstolos 2:42, perseverava eles na doutrina, não doutrina protestante, mas doutrina dos apóstolos, que é a doutrina ensinado por Senhor Jesus Cristo, que é a doutrina do alto, do Pai. Olha só, o texto é bem simples. É uma só igreja. A Universal é uma seita, a Assembleia é uma seita, é fundamento de homens, a Adventista é uma seita, fundamento de homens. Porque Cristo, ele fundou uma só igreja. Cristo, ele só tem uma só esposa. No Velho Testamento, tinha quanto tempo ali do rei Salomão? Ou lá em Êxodo 25, tinha quantos tabernáculos? Um só. Tinha quantos pastores universal? Um só. Porque no Novo Testamento vai ser diferente. Olha só. Mateus 16, o texto é bem simples, bem claro. 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, quem é a pedra? Com quem que isso está se referindo? João 42 você vê. Será chamado não Simão, mas pedra, Kefas, que é Pedro. Sobre essa pedra, sobre a pedra que é Pedro, eu edificarei a minha igreja. Edificarei. Então já tem uma igreja fundada. É a igreja adventista? É a Assembleia? É a Mundial? É a Luterana? Não. É uma só igreja. Você pode entrar na história, você pode entrar na patrística, é uma só igreja. Em 1700 ali, a revolta de Martinho Lutero já teve outra igreja, surgiu outra igreja. Se apartou do magistério, se apartou da tradição e só tem Bíblia como seu uso. Saiu do fundamento, saiu da integridade do evangelho, da doutrina e fundamento dos apóstolos. Aqui, ó. E sobre esta pedra, não é sobre essa pedra o Ellen White edificaria minha igreja. Não é sobre essa pedra Martinho Lutero edificaria minha igreja. Não é sobre essa pedra João Calvino edificaria minha igreja. Não é sobre essa pedra edificaria a Universal. Não é sobre essa pedra edificaria a Assembleia. Não é essa pedra edificaria a Plenitude. Não é sobre essa pedra fundarei a Mundial. Não é sobre essa pedra fundarei a Internacional da Graça. É sobre ti, Pedro, eu edificarei. Edificar. Já tem uma igreja fundada, gerada lá na cruz. A Bíblia, o texto, deixa bem claro, eu estou dando a resposta dessa resposta que ele está falando. Ai, que nós somos muito criticados, etc. Piriri, parará, tal. Meu irmão, é uma só igreja. Se você quer caminhar sair da verdade, isso é problema seu, meu irmão. Você tem um livre-arbítrio para você seguir o que você quiser, a Universal, a Assembleia, mas a Bíblia declara, a Bíblia profetiza, e a Bíblia nos ensina que é uma só igreja, fundada, gerada lá na cruz, e quem vai edificar essa igreja também lá na cruz, Pedro e Paulo decapitado e Pedro pegado de ponta cabeça, para edificar a igreja. Então ela foi fundada com sangue, gerada com sangue e fundada com sangue. Hoje em dia, para você ficar brincando de ser pastor, de ficar brincando de fundar a igreja. Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei. Olha só. Tá dando a quem essa chave? O pastor universal, quem vai edificar, o primeiro que começou a pregar, fazer milagres e prodígio. Pedro. Em Atos Apóstolos 2, 14. Atos Apóstolos 3, Atos Apóstolos 4, Atos Apóstolos 5, Atos Apóstolos... E vai, meu querido. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado do céu. Então, essa igreja que o próprio fundador é Cristo, que é essa igreja que é a sua esposa, que tem um pastor universal, que tem acesso de ligar as coisas visíveis, que é a igreja visível, e a igreja invisível. Colossenses 18, Cristo ele é a cabeça, Coríntios 12, 12, os apóstolos são os membros, são as colunas, Gálatas 2, 9, dessa igreja. É uma igreja luterana, é uma igreja adventista, é uma igreja universal, assembleia, fundamento de homens, não. É uma igreja mística.
E tanto que tem doutrina. Atos dos Apóstolos 2, 42, ó. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, em comunhão, na fração do pão e na oração, a Eucaristia, a Santa Missa, na unidade, na fração do pão. Foi isso que os pais apostólicos, os que escreveram a patrística, meu irmão, essa é a sua resposta. Todos eram católicos e viviam na unidade. Sucessor de Pedro ali, o primeiro sucessor de Pedro, São Lino, foi martirizado. E por aí vai, meu querido. Então, qual é a doutrina que Cristo ensinou para os seus apóstolos? João. Não tem como, cara. A Bíblia é totalmente favorável à igreja. A Bíblia é totalmente licenciada de acordo com a igreja prega e anuncia, porque a Bíblia não é fruto de igreja protestante. Fundamento de homens. Não, meu irmão. Do mesmo jeito que a igreja ali foi por revelação do Pai, a Bíblia também é a revelação do Pai, porque é o próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus que inspiraram autores para pregar, Pedro pregando um pouco da patrística para você. E evangelista São Marcos, que era discípulo de Pedro, ia escrever na pregação oral do pastor universal. Ele sentiu o desejo, um impulso do Espírito Santo de escrever a pregação oral de Pedro, e Pedro ficou ciente, sabendo, e ele aprovou. Onde está isso lá? Só ler aquele livrinho Eclesiástico, Eusébio Cesareia, você vai ver os relatos, os escritos. E o primeiro que pregou, evangelista São Marcos, foi enviado ao Egito, ele pregava nas comunidades ali, o evangelho que ele escreveu, da pregação oral de Pedro, e mesma coisa, evangelista São Lucas, que era discípulo de Paulo. Aqui, ó. E essa doutrina, João 7,14, ó. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam, este homem não fez estudo. De onde vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Ó, olha só, não basta ter conhecimento da Escritura. Conhecimento da Escritura, Edir Macedo tem. Conhecimento da Escritura, Cira Malafaia tem. Conhecimento da Escritura, Agenor Duque tem. Conhecimento da Escritura, missionário R. Soares tem. Conhecimento da Escritura, Agenor Duque tem. Conhecimento da Escritura, Rodrigo Silva tem. Todos os professores têm conhecimento da Escritura. Mas seguir essa doutrina, eles não vão seguir. Porque o dia que eles seguirem essas doutrinas, eles têm que ir para essa igreja. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Então, o diabo, ele conhece a Escritura, mas não segue essa doutrina que os apóstolos anunciaram. As apóstolos 42. A doutrina e o fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20. Aqui, ó. 16. Respondeu Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus, se fala de mim mesmo. Ó. Quem fala por si própria autoridade, busca a própria glória. Mas quem procura a glória de quem o enviou é digno de fé. E nele não há impostura alguma. Ó. Olha só. Então tem que seguir essa doutrina. Foi essa doutrina que Cristo ensinou aos seus apóstolos. Onde está isso, Marcos? Olha só, cara, não é a doutrina adventista, luterana, biriri, barará, como diz o pastor Cila Malafaia, né? Aqui, ó. Marcos 1:22, ó. Maravilhava-se da doutrina, da sua doutrina, ó, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Você pega aqui agora em Atos Apóstolos 17, ó. Olha só que interessante. 17. Não, 22. 22, ó. Para finalizar essa introdução desse primeiro vídeo, ó. Esses adventistas, para eles, a igreja deles é a verdadeira. Eles são o sustentáculo da verdade. Não, meu irmão, a igreja. Não as igrejas é o sustentáculo da verdade. Aqui, ó. Atos 22, 3, ó. Continuou a ele, eu sou judeu, nasci em Tarso, da Síria, mas criei
criei-me nesta cidade, instruí-me aos pés de Gamaliel em toda a observância da lei de nossos pais, partidário, entusiasta da causa de Deus, como todos vós também o sois no dia de hoje. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo-os e metendo em cárceres homens e mulheres. Olha só, Atos Apóstolo 9, Saulo, por que tu me persegue? Saulo está perseguindo quem? Os cristãos. Primeira vítima de Paulo ali foi Santo Estevão. Por que Cristo aparece a ele? Saulo, por que tu me persegue? Então, quem persegue ao sustentáculo da verdade, quem persegue os padres da Igreja Católica está perseguindo o próprio Cristo. A Bíblia deixa bem claro isso, porque Cristo ele fundou uma única só igreja. Então, quem persegue essa igreja, falando que a Igreja Católica não é a igreja verdadeira, é uma igreja que se corrompeu, uma igreja a idólatra, uma igreja a Babilônia, a prostituta, está perseguindo o próprio Cristo. Que interessante. E os protestantes falam que essa igreja se corrompeu. Não, meu irmão. Quem se corrompe é as pessoas que saem dessa doutrina. Que a igreja, ela é uma igreja mística. Uma igreja sem rugas, sem manchas, sem qualquer defeito. Porque Cristo ele fundou uma igreja. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Contra essa igreja. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Esse é um vídeo para você entender. Todos os pais apostólicos, desde os apóstolos até hoje, são católicos. Salve Maria. Sou missionário São Roberto. Nós temos que defender a igreja, meu irmão. Que o inferno tá trabalhando para manchar. Manchar a igreja ele não consegue, mas manchar alguns membros da igreja, ele consegue. Pregando heresias, tirando o povo dessa igreja para buscar essas igrejas de homens, com as pregações totalmente teniciosas, falsa. Em Mateus 24, 24, se for possível, para enganar até os próprios eleitos, os escolhidos falsos profetas. São inteligentíssimos, cara. Mas a Bíblia nos dá esse respaldo para refutar ele. Por mais que inteligente que seja, cara. Por mais que a Bíblia aqui, ela vem do sustentáculo da verdade. Se você for ter a visão dos primeiros cristãos, seguir a tradição, seguir a doutrina, seguir o magistério, você não vai se corromper. Você não vai cair nessas táticas desses pastores, nessas teologias, nessas filosofias, fundo de quintal. Não. Porque você conheceu o sustentáculo da verdade. E a divina universidade de sabedoria será conhecida pela igreja, Efésios 3:10. Que igreja? Um só batismo, uma só fé em um só Senhor Jesus Cristo, Efésios 4:5. 1 Coríntios 12:21, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. E Pedro pastoreia essa igreja, João 21, do 15-17. João 8:32, essa é a verdade. Conhecer a verdade vos libertará. Quem segue, quem obedece, quem está em Atos Apóstolos 2:42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Salve Maria.